O Jornal Positivo convidou e ele carinhosamente aceitou o nosso convite para conceder essa entrevista. Eu estou aqui com o Dunda, extremamente conhecido em Pires do Rio e em toda a região. Mas pode ser que tenha alguém que ainda não o conheça. Tudo bem, Dunda? Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aí trocando essa ideia com você aqui hoje. Muito feliz. Para quem não me conhece, todo mundo conhece como Dunda, né? Aqui da Dunda. região, mas meu nome mesmo é Genisvando Lopes Cardoso. Sou da cidade de Pires do Rio mesmo. Nasceu aqui mesmo, natural de Pires do Rio. Natural de Pires do Rio. Fui um tempo, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, meu pai trabalhava fora, foi para Barretos, mas depois acabei voltando para a cidade. Dunda é casado? Casado, tenho 2 filhos, tenho um menininho, uma menininha. Eu conheci você fazendo um trabalho muito bonito na FIME aqui em Pires do Rio. Foi ali que tudo começou, Dunda? A história da FIME já é uma história bem longa que vem na minha vida. Eu sempre filho de caminhoneiro, minha mãe dona de casa, mas assim, eu comecei a jogar futebol um pouco velho, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, comecei a brincar na rua e eu acabei querendo procurar jogar futebol. Tive o prazer de trabalhar com o Carlinhos, que é o Carlos Paixão, que tinha Carlos uma Paixão. escolinha aqui, que várias pessoas passou pela escolinha dele. Conheci uns amigos, muitos amigos assim, e acabei jogando e depois de passar um bom tempo, acabei conhecendo o Joaquim, o saudoso Joaquim Modesto Carvalho, foi presidente do Pires do Rio, conheci o Abrão Basso também, que fez um trabalho aqui. E na época eles me convidaram aí, o Gilberto Grande era o treinador, para a gente estar compondo um elenco sub-20. Eu ainda tinha idade de 17 anos, mas acabei começando a jogar assim um futebol um pouco de base assim. E aí Você foi. jogou bem, Dunda? Hoje na profissão que eu tô, eu falo que assim, eu tinha muita vontade. Hoje você é olheiro. Sim, Naquela época, se você fosse olheiro e visse você jogando, você teria um espaço em um grande time? Você se levaria para um grande time? eu acho que hoje tá muito assim, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de como eu faço hoje o trabalho, eu teria uma oportunidade de fazer uma avaliação. O Dunda, garoto, menino, teria uma chance. Teria uma Tinha chance. futebol para isso. No futebol, numa avaliação onde às vezes você poderia ter uma aprovação e ter um segmento melhor na questão do que o galgava. Eu tinha muitas limitações de questão de técnicas e às vezes do meu visão de vista hoje, mas que às vezes um clube de um alto nível poderia corrigir e até desenvolver melhor. Mas você sonhava em ser jogador de futebol. Sim, Era o sim, seu sonho. sim, Que, aliás, é o sonho da maioria das crianças, dos garotos brasileiros, né, Dunda? sim. Eu tive, é um sonho e hoje assim eu estou do outro lado, né? Essa estrada que eu vim passando aí, eu tive essa oportunidade de jogar aqui, nós fizemos um campeonato muito bom. Eu não era nem titular, às vezes da equipe também. Eu lembro várias as vezes o Tatá jogava, tinha o Binho, tinha os meninos assim que tinha sempre uma qualidade técnica até melhor. Eu tinha destacava um pouco pela minha vontade e força. E assim, quando eu tinha oportunidade eu entrava, fazia alguns jogos bons. Enfim, a gente acabou fazendo uma campanha muito boa no Goiano. E eu lembro que o Abrão era de Brasília e na época, como a gente tinha feito uma boa campanha, ele acabou dando uma oportunidade. Aí eu tá indo para Brasília para compor um elenco que um time que era o Cruzeiro de lá. E lá que eu consegui ter um êxito um pouquinho melhor na questão de jogador. Conseguia chegar, jogar o 20, logo no ano seguinte eu consegui assinar um profissional e jogar um profissional em Brasília. E não é uma divisão forte, Uhum. não é uma competição de alto nível. Porém, me mudou, assim, eu não... Os caras falam assim, "Dom, você foi jogador?" Não, acho que eu fui um dublê, né? Jogador é quem joga, ganha Libertadores, brasileiro. Eu não tenho frustração nenhuma, acho que eu cheguei até onde eu tinha para chegar. É. Eu fiquei em Brasília mais de 5 anos, jogando no 20, até eu estourar a idade, depois comecei a jogar o profissional. Mas era um time de verão, né? Ou Você seja, ganhou dinheiro com isso, Dunda? tudo que eu tenho hoje na vida eu vim de futebol. Mas lá atrás, não. Não, mas Nesse período de jogador, ganhava Brasília. perto do que eu tinha no início, teve muita gente que me ajudou. Assim, eu tinha um salário, não era muita coisa. Como eu já tinha um alojamento sem tudo, eu conseguia juntar um pouco de dinheiro. E como hoje o futebol como é todo mundo, eu também trabalho, eu jogava futebol, mas também trabalhava no clube. A gente Isso, gosta muito de falar do futebol de Pires do Rio. sim, Quando eu comecei a conhecer o futebol de Pires do Rio, aliás, aqui,
no Centro né? Poliesportivo. Na época Oliveirão. Sim. Aqui já foi palco de cada partida inesquecível de futebol. Eu já vi Hulk jogando aqui, Dom Pedrito jogando aqui. Tive a honra, o prazer de ter visto o Deca, o Dequinha, Uhum. Panelinha, né? E tantos outros. O Bebé, né? O Bebé, Bebé, o poxa, grande como Bebé. esquecer Bebé do também. Bebé, né? Sim. E tantos outros. Fazendo aí uma avaliação, Dunda, porque as pessoas sempre dizem para mim, Washington, o Bebé tinha plenas condições de ser um profissional, o Deca então, né? Dessa turma toda aí que a gente conheceu aqui em Pires do Rio, quem verdadeiramente tinha condições de jogar no Vasco, no Flamengo, no Goiás, no Palmeiras, no Corinthians não, né? O Corinthians ia precisar de bastante ajuda, né, eu acho. Assim, a gente, rapaz, hoje que a gente trabalha com futebol, que é totalmente diferente de antigamente. Acho que a gente, na atualidade, tem que ter muito respeito com esse pessoal de antigamente, pela situação que hoje o futebol te propõe. É igual mesmo eu falando essa questão do que eu faço hoje, você falando assim dessas pessoas mais antigas de Predoí, que a gente tem na lembrança da gente, cara, os talentos, tem tudo, da minha geração e até de outras gerações mais novas também, que às vezes não teve essa oportunidade que eu tô dando hoje pro pessoal. E futebol hoje ficou muito assim andar nessa questão. Então os de antigo, nossa, é igual quando você fala Pelé, Maradona, os cara. Hoje a realidade do Mas futebol é totalmente parece que tá diferente. fugindo, Dunda. Não, fugindo não. Desses que eu te falei, quem desses poderia ter sido? Ah, rapaz, eu gostei muito de ver o Evaristo jogando. Eu acho que ele, o Evaristo aí, a gente acompanha ele aqui no dia a dia, vê o Evaristo assim, trabalhando aqui na própria poliesportiva aqui, mas uma canhota diferente, um cara de canho diferente, que eu acho que poderia ter uma grande Poderia ter coisa. tido uma Muito, realidade diferente. muito, muito. Quando eu comecei a te conhecer um pouco melhor, já até coloquei isso aqui, você fazia aquele trabalho maravilhoso lá na FIB. E tinha uma escolinha Sim, que, se eu não estiver enganado, você chegou a ter o quê? 400, 300 alunos, sim, Dunda? cheguei a Até para ter mais, não foi? quase 400 e tantos alunos. Dunda, o que você poderia atribuir como fundamental, que foi importante para o esporte em Pires do Rio? Ah, eu acho que como é que eu vou te falar? Sendo fruto daqui, né? Nascido daqui, hoje daqui, saber a história de todos os esportivos. Isso aí seria até injusto, igual eu falei assim, às vezes, comentar e tudo. Como igual você falou, eu acho que hoje a escolinha, o início, a projeção de iniciar um projeto, um trem, tem que ser observado com bons olhos, tem que ter atenção, tem que dar as condições. Eu acho que isso lá na frente você consegue colher vários frutos de tanto para o município, para a cidade, para ser cidadão. Você é uma pessoa que conhece muito, né? Você conhece muito do futebol, você conhece muito de estrutura, e em termos também de cidades e de estados. Na sua visão, na sua percepção, o que deveria ter ou ser feito urgentemente em Pires do Rio para valorizar o esporte? Se fosse você uma pessoa, uma autoridade responsável por isso, o que você faria primeiro? Eu, primeiramente, assim, meios legais, é lógico que cada um tem sua questão de demanda, tanto nessa parte administrativa, política, não sei como funciona. Eu sei no que você me fez a pergunta. Eu acho que precisa ter ativação mais do esporte, né? Não apenas só do futebol, de várias outras modalidades que tem aqui, incentivos também hoje em esportes individuais. Eu acho que a gente está muito pouco dando valor nisso aí. Seria então as escolinhas Eu acho, de práticas esportivas de diversos segmentos, sim, vôlei, natação, basquete, atletismo, futebol, às vezes até mesmo tênis, né? e Que é um esporte caro, é um né? esporte É um caro, mas que de esporte uma hora para caro. outra começou a querer o espaço dele, né? Ele está cobrando esse espaço, né, Dunda? Muitos já estão virando para Jogos Olímpicos, essas coisas, né? Então, assim, e assim, o mais difícil, eu acho, é dentro disso aí. E eu vejo também, assim, a parte governamental do país também, não só política do município, essa dificuldade, até mesmo nas escolas municipais, né? Uhum. Você conseguir ter um profissional, você vê hoje nas escolas aqui, não é uma educação física igual antigamente, da sua Antigamente época, tinha da gente. educação física Jogos, mesmo, né? então, se hoje é muito a didática, tem que ser na sala de aula.
Então, assim, é muitas coisas exigências, até Hoje da nem é, Subsecretaria de nem Educação. deixa de ser, né? E aí você acaba deixando de viver mais para um mundo virtual, né? Mas o Dunda quis ser jogador de futebol, não foi aquele jogador de futebol que ele gostaria de ter sido, Sim. mas foi o bastante para torná-lo uma pessoa de influência, para torná-lo um homem importante dentro do futebol. Hoje você é um pirizino que tem muito prestígio, muita abertura e é muito respeitado no Palmeiras, que é um dos principais times, não apenas do Brasil, mas do mundo. Como é que você chegou no Palmeiras, Dunda? Igual nós falou, a estrada é muito grande, sabe? Eu acho que eu cheguei, eu nunca imaginava chegar num Palmeiras. De estar a família Palmeiras hoje é uma coisa incrível, o momento do clube é uma coisa gigantesca. Eu nunca imaginava vestir essa camisa. Eu acho assim, muitas pessoas boas no caminho dessa questão de escolinha. Eu acabei largando de jogar futebol, falei, ó, não vou jogar mais. Comecei a trabalhar com meu sogro na escolinha lá na FIME, foi o primeiro projeto que nós teve. Tive surgimento num campeonato que teve aqui na época, um campeonato, eu fiz um time. Acho que meu time tinha 10 jogadores, eu peguei uns 2 mil de Palmeiras. Tinha dias que eu jogava até com 8. Eu lembro muito bem que eu ficava, foi nesse campo aqui mesmo. Tinha um cara que chegava todo dia no banco. Pô, professor, posso ver seu jogo? Eu, beleza. E posso ver seu jogo? E todo dia chegava. Eu sei que eu cheguei na semifinal contra o Anápolis, que era um time muito, muito bom, na região no Goiano, campeonato goiano. E era o primeiro ano de escolinha nossa, minha, do Joaquim da FIME, que nós tínhamos esse time. O cara chegou na última vez e falou assim, ó, professor, posso ver seu jogo? Eu ficava cismado, porque a gente jogou futebol, pensava muitas pessoas, pedofilia, uns caras mais de idade. Uhum. Acabou o jogo, o cara me deu um cartão e falou assim, ó, pô, dono aqui, ó, sou um observador técnico. O cara é um observador técnico do São Paulo, na época chama Leiva Duarte. Peguei aquele cartão, fui na escolinha no outro dia, liguei no telefone, vi que era o São Paulo, e, enfim, ele tinha selecionado uns atletas daqui. Tinha selecionado o Pedro, que é daqui da cidade mesmo, que é filho do neto da Marisa, e 2 atletas de Palmelo, que é o Pedrinho também, que chama Pedro, e o Betão, que é um zagueiro. Esse foi a chave principal para eu pôr isso na minha cabeça, que eu falei, cara, vou virar um olheiro. Dali eu comecei a fazer uns freelance para o São Paulo. Eu tô do Palmeiras, eu comecei no São Paulo fazendo os freelance. E aí fiquei uns 2 anos fazendo freelance, depois parei, o que era gerente da base do São Paulo saiu, foi para o Desportivo Brasil, que é um time de São Paulo também, que era do Shandong, não da China. E lá ele me ligou um dia, me chamou, falou, cara, quero ser olheiro aqui do clube, e me convidou para eu começar esse trabalho. Você começou lá. Comecei lá, que ele disse que eu. Rápida passagem pelo São Paulo. Isso, eu não era um contratado do São Paulo, eu era um freelance. O que é um freelance? Pô, às vezes a pessoa não sabe. O cara, que era o gerente, ligava e você era o olho do cara no momento, ele te pagava uma. Tipo, Dundo, tem alguma coisa interessante aí? Isso, Tenho. na Porque região. ele sabia que ele poderia vir aqui com a Com certeza a de que certeza. realmente tinha alguma coisa interessante. Eu era o filtro deles, era o olho Uhum. deles aqui. Então, assim, aí na região, na época deu muita ciumeira, porque, assim, eu era muito novo, tinha 20 e poucos anos. Chegar na escolinha, os caras, pô, esse cara que é o. Então, assim. Mas eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive Esse assim. menino que é o seu Dunda era tipo Esse, assim, né? todo mundo, vez quando falava dono, todo mundo pensava que era um senhor. E até hoje isso, Mas o porque, Palmeiras te ligou? Alguém do Palmeiras te ligou? Ou alguém te indicou lá pro Palmeiras, Dunda? paz, foi muito engraçada a história. Eu tava trabalhando no esportivo, eu tava numa avaliação no Rio Verde, voltando de viagem, na estrada. E eu tava no Desportivo Brasil e os caras do São Paulo estavam tentando me contratar. Já tinha mais ou menos uns 6 meses que eles ficavam me ligando, marcando entrevista, querendo me levar para lá. E eu falei pra minha esposa, nossa, e eu falei assim, cara, eu vou para São Paulo, vou mudar. Um dia eu voltando de viagem, meu telefone tocou, era o João Paulo, que é o gerente da base hoje lá, que é um cara excepcional, um cara, você tá doido, um cara do bem demais. Eu lembro até hoje, ele me ligou e falou assim, ó, não faço leilão, não gosto de leilão, os caras disseram que vocês é um melhor da região, eu te pago tanto, você tem interesse em Palmeiras. Se você quiser, você me entra em contato. Desligou o telefone. Parei num Isso posto. mexeu com com as Eu suas fiquei, emoções, né, falei, Dunda? caramba, e assim, o Palmeiras estava nessa ascensão. Mas eu peguei o telefone, a primeira coisa que eu procurei fazer é procurar a família, né? Peguei pra minha esposa, falei pra ela, não, amor, sim, acabaram de me ligar do Palmeiras. Aí ela falou assim, pô, mas vai fazer igual São Paulo?
tem 6 meses que tá nesse trem, contrato no contrato, e é um time grande e tal. E eu, e aí, o que você fala? Ela, o que você que sabe, amor? Ah, eu falei assim, moço, desafio. Uhum. Eu falei, vou falar que eu aceito esse trem. Peguei o telefone, liguei de volta, falei, Aceito. aceita. Ele, beleza, meu RH vai te entrar em contato. Cara, foi 15 minutos, o cara ligou e pediu o documento. Só Poxa, deu tempo. foi muito rápido, né? Moço, eu cheguei em São Paulo no outro dia. Rapaz, avisei o clube, os caras ficou maluco. Eu saí do desportivo e no outro dia eu amanheci já no Palmeiras. Então, 2018 foi o ano que marcou a sua vida Foi, profissional. foi. Depois que você começou como diretor, como olheiro, como uma das pessoas de muito prestígio dentro do Palmeiras, você conseguiu revelar quem? Você conseguiu colocar na vitrine quem? Como é que foi o depois de se tornar membro Da Sociedade da Esportiva. exatamente, da Sociedade Esportiva A Palmeiras? gente fala de futebol de alto rendimento, assim, a gente, captadores. É muito. A gente, pelo menos no Palmeiras, de onde que eu vi, a origem que eu vim, a gente não muito, segue muita linha, a gente não gosta de fazer comentários do que você levou. Eu acho que assim, o justo é uma equipe toda, é uma Sim, instituição inteira, sim. você pontuar. Tem alguns atletas, quando eu estava no esportivo, que estavam no Palmeiras e muitos atletas que eu levei para o clube tá chegando na ponta agora de estourar, que é o tempo de 5 anos que chega, porque muitos chegam no 12, 13 anos, agora tá começando a chegar no 18. Então assim, pontual, assim, não tenho nada assim de alto valor, tem, mas tem algumas coisas que vem destacando muito esse ano. No Palmeiras tem muito, principalmente no 15 esse ano e no 17 tem muita coisa que com alguns valores altos. O Pires do Rio Futebol Clube, o que ele significa para a cidade? Cara, um patrimônio gigantesco que precisa ser olhar com muito carinho e ter administração e planejamento. Pires do Rio, precisa do Pires do Rio? Muito, muito. É igual eu falo muito pro pessoal. A maioria do pessoal pergunta, pô, Crefisa. Não, é o contrário. A Crefisa que precisou do Palmeiras, mas não precisou da Crefisa. A Crefisa é ser conhecida mundialmente pelo Palmeiras. Pires do Rio tem estrutura? Estrutura e condições tem demais. Tem. É igual eu falei, Temos potencial. administração e planejamento. Que eu acho que assim, tudo que até às vezes eu falar não vai ter muito valor, não sei de dizer em questão disso, mas muito no supetão, quer fazer muito por fazer. E futebol hoje não é barato, não é caro. Se você não construir primeiro um alicerce, não consegue chegar a lugar nenhum. Você começou muito novo nesse mundo aí Sim. do futebol, né? Agora já está um tanto quanto maduro. Você pretende ir até onde? Aonde você pretende chegar nessa sua carreira para dizer, fiz o que eu tinha que fazer e agora vou viver Essa, a vida? essa é uma boa pergunta. Eu falo muito assim, eu estou na estrada e eu falo muito assim, eu vou até onde eu der conta de queimar a lenha nessa vida, porque é muito cansativo, te suga muito. E eu ainda vou para o próximo ano, vou para 40 já. Mas assim, eu tenho meus planos, é um sistema muito grande. A minha ideia é, acho que mais uns 10, acredito que uns 10 ou uns 15 anos aí. E aí eu estruturar dentro do que eu quero no trabalho de futebol. Tudo que eu ganhei na vida é futebol. Eu respiro futebol, eu vivo futebol. E eu acho que eu vou terminar com futebol também. Terminando com o futebol, você tem planos para fazer alguma coisa na sua cidade natal, na sua Pires do Rio? Rapaz, eu tenho muitos planos aqui. Tem? Assim, muita gente já me fez convite. Inclusive, quando você me falou da questão do projeto, que eu tinha muitos alunos, hoje eu só não tenho um projeto por questão do clube mesmo. Porque, assim, eu acho que você tem que estar presente, você tem que estar nos treinamentos, você tem que estar acompanhando. Não adianta eu montar um projeto, voltar Mas que ao projeto domingo. seria esse, Dunda? Ter um time de futebol ou ter uma escolinha de futebol? Não, eu acho que vai muito do princípio do que nós estamos tendo aqui hoje. É você ter uma escolinha. Uma escolinha. É uma escolinha. Eu não vejo essa pretensão dessa ânsia tanto dessa questão profissional. Dunda, Eu acho que a isso gente tem aqui que servir o profissional. tem estragado as nossas crianças, os nossos jovens? Isso aqui tem tirado as crianças dos gramados, das Eu acho quadras que de esportes? o celular não vem nem nas crianças, né? Vem em tudo, né? Em todos. Relacionamento, vida amorosa, hoje as pessoas conseguem conversar
pelo celular, mas não conversa pessoalmente. Eu acho que é o que nós falou também de questão dos governos e municípios também, né? Entender que precisa voltar à prática. Uhum. Nós está tirando a prática. Os governos estão passando a tecnologia para as próprias crianças. Então, não é só a gente tirar, a gente ter mais tempos na escola. Você vai para a escola, na meio da aula você tem educação física. Ninguém vai de tarde para treinar mais. Ninguém vai ter uns jogos preparativos. Então, estão tirando isso. Né? Isso é Duda, difícil. muito obrigado. Foi uma satisfação, foi um prazer. Desejos de sucesso e que Deus te abençoe cada vez mais. Eu que Grande agradeço abraço, Duda. você, a equipe, a todo mundo. E assim, a gente, hoje o que eu conquistei, o que você está fazendo, às vezes nós trocamos esse bate-papo, porque muitas coisas nós não conseguimos pontuar e lembrar. Eu acho que a gente, para estar aqui hoje, que você tinha me convidado e eu tive o tempo e toda vez que precisar tem, eu acho que o mais importante de tudo é a gente não perder nossas origens. E saber de onde que nós veio, de onde que é o começo. Porque não é eu estar no Palmeiras, ou estar no Barcelona, no Real Madrid, ou você também na Globo, em qualquer lugar, que é só um uniforme. A gente somos as mesmas pessoas. Verdade. Então eu acho que isso é o mais importante. Você não perder isso, poder dar atenção para todo mundo e oportunizar. Acho que você conseguir dar oportunidade. Verdade. A minha missão hoje é estar no Palmeiras, é dar oportunidade. Com bons olhos, com atenção O que e nós tudo no temos seu que tempo. ter e estar é família. É família. Nós temos que ter a família Família. e estar na família. Na família. Pessoal, esse então é o Pirizino, que se tornou um homem de muito prestígio dentro da Associação Palmeiras, dentro do Palmeiras, que é hoje um dos mais importantes e um dos melhores times de futebol do mundo. Um abraço e até a próxima oportunidade.